Temos dois carros-chefe no nosso governo nesse começo de trabalho. Um, obviamente, é a questão econômica, centrada em cima do trabalho do ministro Paulo Guedes, e onde os objetivos primordiais são recuperar o equilíbrio fiscal, ou seja, gastarmos menos do que arrecadamos, para que, pouco a pouco, consigamos diminuir a dívida pública. Eu lembro que a dívida pública, senhoras e senhores, ela é um peso nas gerações que vêm depois de nós. A dívida, ela rompe aquilo que se chama o pacto de gerações, onde os mais jovens trabalham para que os mais velhos tenham as suas aposentadorias. Esse pacto está rompido com o atual sistema previdenciário que possuímos e que gera, a cada ano que passa, mais dívida. Pois, se não precisamos fazer dívida para pagar salários ou aposentadorias, precisamos fazer dívida para que o governo tenha as suas atividades de custeio e investimento funcionando. Uma coisa tem que ficar bem clara para todos, que se o governo não encarar essa questão de frente, em 2022 ele não faz mais nada. Ele só vai pagar salário e aposentadoria. Não teremos recurso para custeio e muito menos para os tão necessários investimentos. Portanto, essa tarefa do ministro Paulo Guedes, de, num primeiro momento, levar a bom termo essa reforma do nosso sistema previdenciário, e que deverá atingir a todos, pares e ímpares. Ninguém poderá ficar de fora desse processo, de modo que consigamos recuperar a nossa capacidade de investimento. Além disso, temos que também buscar uma reforma do nosso sistema tributário. Sistema caótico e pesado, extremamente pesado. E todos aqueles que empreendem, todos aqueles que têm algum tipo de negócio sabem disso. O ministro Paulo Guedes já foi muito feliz ao dizer que os nossos empresários têm duas bolas de ferro: taxas e a nossa questão da folha. Então, é outro assunto que nós vamos ter que lidar. E o Congresso é o ponto de discussão disso aí. Na semana passada, eu recebi os representantes de uma central de trabalhadores que vieram apresentar suas demandas em relação a esse assunto, e eu deixei muito claro a eles que o campo de batalha, o campo de luta para que essas questões todas fossem discutidas de forma clara é o Congresso Nacional. Que os representantes eleitos por eles defendam as ideias que eles têm e que as debatam. Portanto, senhoras e senhores, essa tarefa da nossa questão econômica, ela é fundamental. Caminha ao lado dela a questão da segurança pública, que aflige a cada um de nós em todos os recantos do nosso país. Nós estamos no limiar de virarmos um país capturado por narcoquadrilhas, que nos tiram aquele direito mais comezinho, que é o direito de ir e vir, o direito de circularmos com tranquilidade pelas ruas das nossas cidades, de estarmos em paz dentro dos nossos lares, de termos a certeza que os nossos filhos que saem à noite para ir a alguma festa, ou os nossos netos, voltarão tranquilos para as suas casas. Então, temos que enfrentar isso. E como que isso terá que ser enfrentado? É a grande tarefa do ministro Moro. Na área dele, temos que ver a questão do sistema prisional, a questão da nossa legislação penal, onde ele está atuando agora com o projeto que pretende enviar ao Congresso, a questão do reaparelhamento e a reorganização e a recapacitação das nossas forças policiais e jamais podendo desconsiderar da questão social, onde estão envolvidos ministérios como o do ministro Osmar Terra, do ministro Canuto, né? E o que eu chamo da questão social? As nossas periferias
né, onde as populações estão esquecidas pelo Estado, onde o Estado não entra, onde as deixamos à mercê dessas narcoquadrilhas, essa população ela tem que passar a entender que ela está dentro do Estado, que ela não é excluída. E como que ela terá que entender isso? Essas regiões têm que ter rua, com casa em número. As pessoas que construíram suas casas têm que ter o direito de propriedade. Temos que trazê-los para o capitalismo. Eles têm que saber que aquela casa que eles construíram é deles. Tem que ter luz que ele paga e não o gato. Tem que ter água encanada e não a água da bica que a senhora vai buscar com uma lata na cabeça. E tem que ter esgoto. Escola de qualidade e atendimento de saúde. Se nós não fizermos isso, nós jamais conseguiremos vencer essa luta contra as narcoquadrilhas. Esse conjunto de medidas envolve todo o nosso governo. Então, senhoras e senhores, num dia como hoje, onde nós temos a alegria e a satisfação de saber que no início da tarde, o nosso presidente, depois de toda a luta que travou pela saúde após o covarde atentado que sofreu ano passado, está retornando, recuperado, capacitado e em condições de, a partir de agora, dirigir com mão firme, com determinação, todas essas tarefas que nós nos colocamos pela frente. Não são tarefas fáceis, mas nós temos toda a certeza de que contaremos com o apoio dos nossos representantes dentro do Congresso, que estão com a grande oportunidade de resgatar a sua credibilidade perante a população, debatendo e discutindo e votando em alto nível todas essas questões que necessitam de reformas e de repaginação das nossas leis. Também é de suma importância o trabalho de convencimento à população de uma maneira geral, desmistificando o que vem a ser o sistema previdenciário e a reforma dele, fazendo entender que a forma como está colocada esse sistema, ele não passa de uma pirâmide financeira, onde nós, que já temos cabelos brancos e chegamos na frente, vamos receber, e aqueles mais jovens vão trabalhar até morrer, e os que nem nasceram ainda, as oportunidades serão mais reduzidas do que todo mundo. Então, essa campanha de convencimento da população, em uma linguagem que o homem comum entenda perfeitamente, também é outro trabalho que o governo terá que deslanchar nos próximos dias. Assim, senhoras e senhores, era isso que eu gostaria de lhes transmitir nessa manhã, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós vamos, numa luta constante, buscar a solução dos problemas que afligem nosso país, de modo que o gargalo que nós estamos metidos, ele se abra, de que tenhamos menos regulamentações, que tenhamos mais liberdade para empreender, que tenhamos um ambiente de negócios estável, que contratos sejam respeitados, que investimentos cheguem ao nosso país, que a nossa infraestrutura logística melhore, que a nossa agricultura, com a capacidade que tem de ser o celeiro do mundo, deslanche e desabroche mais ainda, para que, ao final desses 4 anos, quando estivermos comemorando o bicentenário da nossa independência, um novo período de crescimento sustentável se inicie para o nosso país, onde, principalmente também, o respeito mútuo entre cada um dos brasileiros seja recuperado e todos nós nos entendamos como aquilo que somos. Na canção da Academia Militar, onde me graduei, ela diz: irmãos brasileiros, formai entre nós, brasileiros sois todos vós. Muito obrigado.